Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa gravação, nossa 8ª aula, Teologia Sistemática 2. Já oramos, como é costume, mas mais uma vez, graça e paz. Amém, graça e paz. Amém, graça e paz a todos. Hoje, nosso 8º dia aqui de Teologia Sistemática 2, Teontologia. Nossas aulas são gravadas, para a gente poder estar abençoando vocês e os demais alunos no futuro em EAD. Vamos lá, como é costume, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico. Eu quero ler uma passagem bíblica que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Essa passagem é o texto predileto do meu filho Lucas. Quando contávamos historinhas, enquanto ele era ainda criança, entre muitas histórias que marcaram a vida dele, a número 2 era de Moisés falando a Faraó: deixa o meu povo ir. E aí meu filho dizia: não deixo não, não deixo não. Ora ele interpretava Moisés, ora ele interpretava Faraó. Mas a predileta deles era Samuel. Essa história do menino Samuel. Porque quando Deus fala com Samuel pela terceira vez, Samuel dá aquela resposta e meu filho pequenino, ele interpretava. Então aquilo marcou muito o nosso coração e principalmente a vida dele. Hoje ele está com 26 anos, né? Um homem já, mas como é bom poder ensinar a palavra de Deus desde cedo aos nossos filhos. E, querendo Deus, um dia eu pretendo fazer aos netos, né? Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo de número 10. Leia para nós, irmã Maísa, por favor. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Outras versões vão dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Estamos estudando sobre a Trindade, irmãos, e hoje vamos dar continuação sobre esse tema, e eu queria apenas dizer isso para vocês. Tudo que a Bíblia fala é Deus falando. E mesmo que não compreendamos tudo sobre o tema, ainda assim é o Senhor falando. E eu quero acreditar que as palavras do garoto Samuel devem ser também as nossas palavras. Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o que Deus falou, nós acreditamos, conservamos, cremos, guardamos nosso coração, praticamos e ensinamos. Simples assim. E o tema da Trindade é um desses temas, em que Deus, que é único, mas ao mesmo tempo ele se apresenta por meio de 3 pessoas. Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Foi assim que ele falou. Foi assim que os profetas ouviram, creram e registraram. E foi assim que a igreja foi fundamentada, na doutrina dos apóstolos e profetas. Logo, é assim que cremos e é assim que vivemos. Amém? Pastor, mas eu não entendo direito. Seja bem-vindo ao clube. Também não. Só creio. Amém, meus irmãos? Compreender tudo de Deus é muito grande e jamais conseguiríamos. Então, é isso. A gente sabe que ele se revela e que ele fala e que ele se apresenta. E nós confiamos. Hoje nós vamos concluir o livro-texto do nosso querido irmão Gruden. Depois vamos pegar aqui também os outros livros. Eu quero hoje fazer um apanhado também do Hobbes, Langston, e também quero fazer mais um apanhadinho no final, se der tempo, do Bancroft e do Erickson, para a gente concluir essa parte. Já deixei separado aqui o material.
Vou passar algumas coisas na tela, mas vamos para o livro-texto. Tá bom, meus irmãos? E nós tínhamos parado na semana passada na página 174. Vamos abrir o nosso livro-texto na 174? Eu só queria voltar um pouquinho no item B, na página 169. Eu acredito que o seu livro agora, né, mas ele talvez seja outra página, mas o nosso é capítulo 14. Não sei se é o seu, é o capítulo 14, é? Não, acho que está mais para frente. Deus em 3 pessoas, a Trindade. Está na 300 e alguma coisa, peraí. Tá? Aí vai vir, logo na sequência vem a doutrina da Trindade revela-se progressivamente nas Escrituras. Sim. Achou? Sim. Isso. Aí depois nós trabalhamos essa. E veio o B. 3 declarações que resumem o ensino bíblico. Sim. Achou? Então, aí no 1, aí vem a tese que o nosso irmão Gruden defende, que Deus é 3 pessoas, ou seja, não são 3 pessoas. Deus é 3 pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus. Há um só Deus. Há só um Deus. Né? Então, a gente trabalhou Deus é 3 pessoas. Inclusive, eu citei Agostinho, que Agostinho dizia que era mais fácil cavar um buraco na praia do mar e ali colocar todas as águas do oceano. E quem conseguisse fazer isso seria muito mais fácil do que tentar explicar a Trindade, porque essa é a complexidade. Então, Deus é 3 pessoas, ele é apresentado como Pai, ele é apresentado como Filho, ele é apresentado como Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E paramos na página 174, que no caso seria o item 3. Só há um Deus. Na sua página, outra página, né, Maís? Que a sua é a nova edição. Né? Eu pretendo comprar também essa nova edição, mas eu vou estar continuando usando essa antiga edição, porque os meus rascunhos estão todas nelas e nos resumos que eu imprimo. Eu gosto de ficar fazendo os meus apontamentos. Né? Então, para mim, mesmo quando uma obra é antiga, ela ainda continua no meu acervo, porque tem as minhas anotações. Bom, então, só há um Deus. Essa ideia sempre foi muito bem definida no Velho Testamento como no Novo Testamento. Existe só um Deus. Só um Deus. Por isso que eu fiz questão de ler aqui primeiro o livro de Samuel 3:10. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em toda a revelação bíblica, Deus sempre fez questão de deixar isso claro, principalmente com Moisés. Nós podemos ler Êxodo 20 ou Deuteronômio capítulo 5, que fala: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Deuteronômio 5, 6, 5, 7. Não terás outros deuses além de mim. 8. Não farás para ti nenhum ídolo. E aí continua falando e ensinando que Deus, ele quer ser adorado como único e exclusivo. Em tese, na sua essência, não existem outros deuses. Todos os outros deuses são pseudo-deuses, criados por nós homens e revestidos com o poder que nós acreditamos pelas Escrituras de uma força do arqui-inimigo de Deus. Então, em tese, aquilo que para muitos são seus deuses, para o Eterno não são outros deuses. São seres que tentam se apresentar para as pessoas como Deus. A gente sabe que as pessoas adoram seus deuses. Essa é a perspectiva humana. Mas, diante da criação de Deus macro, só existe um único Deus. Ninguém disputa poder com Deus, nem mesmo as trevas.
Um dos últimos capítulos do Gruden, a gente vai falar sobre os anjos e os demônios. Quando a gente pensa em Satanás e Lúcifer, ele não faz frente com Deus. Ele está debaixo da criação. Ora, e se Lúcifer, como arqui-inimigo de Deus, não faz frente com Deus, quem dera um ídolo de bronze, de gesso, de metal. Mesmo que uma nação toda adore tais deuses, diante de Deus isso não é nada. Mas e por que há um poder sobre essas religiões, sobre esses deuses? É porque a gente sabe que há um poder por parte do arqui-inimigo de Deus. É simples assim. Mas nessa construção maior, a gente pode dizer e afirmar que de fato Deus é único. Então a revelação deixa isso muito claro. Tudo bem até aí, meus irmãos? Nenhuma dúvida disso? É claro que no decorrer dos anos e da história da humanidade, das nações, eles adoraram seus deuses. Então, na perspectiva das nações, cada um tem o seu deus, de uma tribo indígena, de uma nação. Mas na perspectiva do Eterno, só existe um Deus, né? Fala, Gil, quer fazer alguma pergunta, algum apontamento? Não, sobre isso que o senhor falou, é bem claro, né? Tá tudo bem claro. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito de tudo que nós já falamos sobre as Então, três pessoas, pode fazer. as gente. distinções de cada pessoa. Certa vez ouvi um pastor pregador falar e fazer uma comparação, né? Ele falava a respeito da Trindade. E ele comparou o Espírito Santo simbolicamente como sendo a mãe em uma família, Deus sendo uma família. O que o senhor acha? Isso é confortável assim? Então, eu particularmente não acho confortável. Eu vou te dar a explicação. Porque mesmo que a analogia aparentemente seja boa, ela pode até ser boa, como ferramenta didática. Porque assim como Deus é Pai, Jesus é Filho, se nós colocássemos o Espírito Santo como uma mãe, teria um papel muito lindo no que se diz respeito ao seu significado. Porque o que é uma família? Senão a união de um homem e de uma mulher para, por meio deles, nascerem quem? Os filhos. Ou seja, é uma analogia brilhante. Tanto é que essa é uma das analogias mais lindas e mais valorizadas pelo próprio Deus. A questão da família. Pode ver que quando Jesus se apresenta, ele se apresenta como noivo e a igreja ele coloca como noiva. Ou seja, dando uma relação de família. Mas quando a gente pega a figura do Espírito Santo, eu acho que não é bom. Porque pode dar alguma alusão àquilo que as outras religiões fazem. Porque vocês sabem que nós, no cristianismo, não temos um problema, nós protestantes, claro, um problema com a questão da adoração a Maria. Mas no momento em que eu trato o Espírito Santo como uma mãe, reforça a ideia de Maria. E isso não só é no caso de nós cristãos, por causa do catolicismo, mas podem ver que nas muitas religiões sempre há uma deusa forte também. A mitologia grega, romana, vamos lembrar Diana, por exemplo, rainha dos Efésios. Então, a figura de uma mãe, eu acho que não é uma boa comparação. Eu acho. E, bom, vamos lá. Eu já vou fazer para vocês uns apontamentos que eu anotei aqui, de perguntas, para que a gente possa refletir melhor sobre alguns temas. Então, eu quero acreditar que se Deus não quis usar essa figura de linguagem, a gente não deve usá-la. Eu também, quando ouvi, não foi muito palatável assim para mim, não. Tentei receber da melhor forma, mas não foi muito palatável, não. Por que eu digo isso, Gil? Se o próprio Deus que chamava o Espírito Santo de Espírito Santo, lembra que na última aula eu falei para vocês, tá bom, se são três pessoas, nós temos o nome do Deus Filho, que é Jesus. Mas nós não temos o nome do Deus Pai.
e nem nós temos o nome do Deus Espírito Santo. Nós atribuímos que o Pai chama-se Pai por convenção, e porque a revelação só chama ele de Pai ou de Papai. E nós só temos o nome do Espírito Santo como Espírito Santo, porque também a revelação diz que é Espírito Santo. No máximo chama ele de Consolador, dá uma nova designação, mas também não é o nome. Consolador ou Conselheiro. E depois temos o Espírito de Deus, mas nós temos várias palavras, mas qual é o nome do Espírito Santo? Nós não temos. E qual é o nome do Pai? Nós não temos. Podemos dizer que o Pai também é chamado de Eu Sou, o Filho também é chamado de Eu Sou, e o Espírito Santo também de Eu Sou, de Jeová, ou Kyrios. Mas o nome dos três nós só temos de Jesus. Por isso que eu disse, e fiz questão de ler, Samuel 3,10, 1 Samuel 3,10. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele falou que o nome era Pai, então a gente tem como Pai. O Senhor falou que o nome é Espírito Santo, então nós temos Espírito Santo. E o Senhor falou que o nome dele seria Jesus, então nós temos Jesus. Pastor, mas poderíamos não ter o nome de Jesus, é verdade, ele poderia talvez nascer, ser chamado filho de José e de Maria sem um nome. Mas eu acho que seria difícil nascer um ser humano sem uma identidade humana. Então, deduzo que pelo fato de Jesus ser 100% Deus e 100% homem, o nome de Jesus vem porque, de fato, ele se tornou homem. Senão, possivelmente, ele não teria nem, talvez, um nome. Mas pelo plano redentivo, ele precisou de um nome. Agora, pastor, por que ele não tem nome? Não sei te dizer. Eu só sei te dizer uma coisa. Deus falou e eu creio no que ele falou. Que é Pai e não tem nome. Que é Filho e tem nome. E Espírito Santo não tem nome. Entendeu? Então, eu prefiro seguir o que o texto sagrado diz e aceitá-lo. Mesmo sabendo que os adjetivos, os substantivos que a gente vai tratar dos nomes, são coisas que agregam a mais, mas podem ver que no Velho Testamento, Jesus, e deduzimos ser Jesus, ele era apresentado como que o anjo do Senhor, ali era o anjo do Senhor. Né? Então, assim, mas é isso, né? Ou senão ele era o maravilhoso, né? Não só Isaías, mas em outras passagens, né? Seu nome é maravilhoso. Tá bom? Então, eu não gosto, eu não acho muito palatável. Ainda mais diante do cristianismo católico apostólico romano. Podem ver que Maria, ela é apresentada em toda a cultura católica como uma nova padroeira. Não sei se vocês sabem disso. Quando vocês forem estudar religiões comparadas, nós veremos isso. Aqui no Brasil é Aparecida. Portugal é Fátima. No México é Guadalupe. Cada cultura, Maria é apresentada como um ídolo, uma padroeira naquela cultura. Isso é muito perigoso e é muito herético. Você vê que é a figura feminina, né? E por que há uma força na figura feminina, irmãos? Porque todos nós temos assim, uma valorização muito grande pela mulher. Então, quando a gente traz uma figura feminina, há uma identificação, ainda mais com esse papel de uma matriarca, né? Na realidade, só para vocês terem uma noção, olha só que interessante. A figura feminina no Novo Testamento está na igreja. Ela é noiva. A igreja é noiva. Então, a figura feminina deixada no texto é para a igreja. Mais nada. Tá bom? Pode ver que o lado feminino, ele é acolhedor. O lado feminino, ele tem esse lado mais afetivo. Por isso que eu acho que comparar o Espírito Santo a uma mulher, ainda mais a uma mãe, não é muito bom, ou melhor, não é bom, porque distorce a revelação. Por outro lado, como eu disse, uma figura de linguagem, uma analogia, né? Muitas vezes o pregador, irmãos, ele tenta pôr uma ideia, e muitas vezes a gente não consegue pôr a melhor ideia, né? Por isso que eu achei que
Você está certo. Então vamos ler o livro-texto? Maísa, leia para nós. Só há um Deus. Leia a primeira frase para nós. Eu leio aqui, o senhor vê se é isso aqui mesmo. A sessão seguinte desenvolverá mais detalhadamente cada uma dessas declarações. É isso? Na realidade, você... Deixa eu ver. 3 declarações que resumem o ensino bíblico, ou não? Isso, aí tem o número 1, Deus é 3 pessoas, não é? Ah, tá. Aí no número 2 está cada pessoa é plenamente Deus. Não, eu estava ali na... Isso. E agora eu quero que você leia o 3. Só há um Deus. As escrituras deixam bem claro que há um e só um Deus. As 3 diferentes pessoas da Trindade são um, não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas um também em essência. Um em sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é... Seu som bloqueou, mas não sei por quê. Aí eu estava lendo aqui. Pronto. Do começo, pastor. As escrituras deixam bem claro que há um e só um Deus. As 3 diferentes pessoas da Trindade são um, não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas um também em essência. Um em sua natureza essencial. Em outras palavras, Deus é só um ser. Não há 3 deuses, só existe um Deus. Uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento é Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quando Moisés canta, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, majestoso em santidade, admirável em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Êxodo 15, 11. A resposta, obviamente, é ninguém. Deus é único. Não há ninguém como ele, nem pode haver alguém como ele. Na verdade, Salomão ora para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. 1 Reis 8:60. Joia. E nós conhecemos, né, esse texto como foi mencionado pelo Gruden, Deuteronômio 6, 4, 5 e Êxodo e 1 Reis. E isso é um fato para nós e eu quero acreditar que nós não temos dúvida. E o Novo Testamento ratifica isso. Pode ver que aqui nos próximos parágrafos, mas depois do texto de Isaías, está assim, o Novo Testamento. Achou? Maísa? Logo aqui, ó, um pouquinho para frente, o Novo Testamento, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento afirmam isso. E agora o Novo Testamento também. O Novo Testamento também afirma que há somente um Deus. Paulo escreve: pois há um só Deus e um só mediador entre os deuses e os homens, o homem Cristo Jesus. Entre Deus e o homem. E os homens. Isso. Né? Olha que interessante. Vou parafrasear mais uma vez o menino Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Olha esse texto de 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus. Bom, né? Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, vírgula, Jesus Cristo, vírgula, homem. Ele menciona o Deus único. E agora ele está mencionando um dos ofícios de Jesus como mediador, ou como intercessor, ou como o elo que nos une. Aquela figura de linguagem que é vista e desenhada em muitos quadros e agora até feito em artes digitais, de um grande abismo. De um lado é Deus e a eternidade, e do outro lado é o ser humano, e no meio desse abismo são as trevas, onde se bota uma cruz, e ali as pessoas passam por cima da cruz. É
É uma figura de linguagem brilhante, que representa que na cruz, por causa de Jesus, sempre lembrando que quando citamos cruz, não é cruz vazia, é o que foi feito na cruz, é a obra realizada pelo Filho de Deus, que é Deus na cruz, nos une. Então, percebe que quando Paulo fala há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, ele também, de uma forma assim, eu diria, por fé, ele está trabalhando como pai, ele está trabalhando com o filho, com toda tranquilidade, mostrando que é Deus, fazendo um trabalho entre Deus e o filho, e o mediador, que é Jesus, que nos une. Pode ver que nesse texto, Paulo, ele não tem uma necessidade de falar do Espírito Santo aqui. Eu ouvia um debate sobre aquela igreja, a Voz da Verdade, um dos fundadores, e um professor que é do ICP. E a maneira em que esse pastor, né, assim chamado, da Voz da Verdade, porque eles são unicistas, ele tentava mostrar que no Novo Testamento o Espírito Santo ele é meio desprezado. Por que eu estou falando isso? Perceba, as pessoas elas tentam achar e reinterpretar o que o texto bíblico não está falando. Ora, o Espírito Santo ele não é tão citado quanto o Pai. Ele não é tão citado quanto o Filho. Mas nem por isso ele deixa de ser citado, deixa de ser prestigiado e homenageado, tanto pelo Pai quanto pelo Filho, principalmente pelo Filho. Então, nós temos textos que ratificam isso. E Paulo aqui, por exemplo, não cita o Espírito Santo. Onde está o papel do Espírito Santo aqui? Mas sabe onde está o papel do Espírito Santo? Isso que é fantástico. Está nas entrelinhas. Quem é que nos faz compreender a obra do Filho? É o Espírito Santo. Então, ele não cita diretamente, mas o texto bíblico, fazendo aquilo que chamamos de hermenêutica, e principalmente na quinta regra, que são paralelismo de ideias, paralelismo de palavras, paralelismo de textos, eles se completam. Nós só compreendemos a obra do Filho pelo poder do Espírito. Então, mesmo que Paulo não cite, Paulo sabia que ele só estava fazendo tudo o que estava fazendo pelo poder do Espírito. E ele dependia disso. Então é interessante, por isso que crer na Trindade, crer na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é deixar o texto bíblico falar e a gente apenas aceita. Não como pessoas que não podem contra-argumentar, não é isso. Não é isso. Irmãos, eu gosto de mostrar que o fato de termos docilidade na nossa fé não é suicídio intelectual. É porque muitas vezes a gente fica questionando tudo e a gente passa a ser mais, questionadores do que crédulos. Então, a proposta maior não é ser aqui uma pessoa que crê em tudo cegamente, loucamente, não é isso. Mas é deixar o texto bíblico falar e acreditar no texto bíblico. Acreditar da mesma doçura e beleza que esses homens de Deus do Velho Testamento, que ouviu a voz de Deus e saiu da terra, de Ur dos Caldeus, para seguir o Deus invisível, todos aqueles que escreveram a Bíblia, viveram a palavra de Deus, eles acreditavam. Eles acreditavam, num primeiro momento, eles podiam até ter dúvida, por não estar compreendendo, mas eles não faziam, porque eles eram sábios, um questionamento humano em cima. Eles acreditavam que Deus se revelava por meio de seus profetas. É simples. Então, quando eu falo e cito, que nem há pouco eu citei Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu acredito que falta sobre nós, muitas vezes, é isso. Fala, Senhor. O Senhor falou? Senhor, eu não estou te entendendo. Eu não estou te compreendendo. Só me esclarece melhor. E, naturalmente, Deus vai falar conosco.
Podem ver que quando Deus se revela para Daniel, naquelas visões, Daniel perde muitas vezes a sua força, perde seu vigor. O anjo levanta Gabriel, o anjo fortalece, ou melhor, Gabriel não, Daniel, porque muitas vezes Daniel também não estava entendendo as coisas, ele ficava atônito, trêmulo diante das visões. Podem ver que quando o próprio João, apóstolo, na ilha de Pátimos, tem experiência ao receber as palavras de Deus, ele aceita, ele se quebranta, ora até comete certos deslizes, ele vai adorar o anjo diz, não me adore. Por 2 vezes ele faz isso, e o anjo diz, não me adore, só pode adorar o Cordeiro. Ou seja, percebam, eles aceitavam as instruções, eles aceitavam as mensagens. Quando chega para Daniel, tanto Gabriel quanto Miguel, e falam com Daniel, Daniel não fica assim, mas quem é você? Por que é você? Irmãos, diante da voz de Deus, a gente aceita, a gente crê. E por que é tão difícil crer na Bíblia? Na minha opinião, é porque tem gadareno aí fazendo um trabalho para que a gente não creia. Mas na hora que os gadarenos vão embora, a gente passa a crer na Bíblia como a palavra de Deus e a gente aceita nessa doçura. E, naturalmente, Deus vai nos esclarecendo. Tá bom, meus irmãos? Maísa, por favor, continua lendo depois de 1 Timóteo, né? 2,5, Paulo. Paulo afirma que Deus é um só, Romanos 3,30, e que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. 1 Coríntios 8,6. Mais uma pausa, por favor, mas Paulo, ele não tem problema. Não parece... Vamos fazer uma avaliação crítica aqui de Paulo, tá, gente? Tá, irmãos? Paulo, mas peraí, Jesus é Deus? É. Espírito Santo é Deus, Paulo? É. E o Pai é Deus? É. E Deus? Deus é único. Paulo, você tá gagá? Não estou gagá. Mas, Paulo, isso é papo de louco. Não, a questão não é que eu sou louco, menos louco, mais louco. É que eu creio. Estão entendendo o que eu quero dizer nessas contra-argumentações? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, porque pode ver as declarações de Paulo. Deus é um só, Romanos 3,30. E depois ele fala que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Para Paulo isso é tão tranquilo. E por que para a gente vai ser difícil? Vocês entendem? É isso que eu falo e repito. Fala, Senhor, porque os teus servos ouvem. Tá bom? Continua, Maísa, por favor. Por fim, Tiago admite que até os demônios reconhecem que só há um Deus, ainda que essa aceitação intelectual do fato não seja suficiente para salvá-los. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Mas Tiago afirma nitidamente que faz bem quem crê que Deus é um só. Podem ver que nessa afirmação do diabo, o diabo não diz assim, não, mas eu também sou Deus. Por exemplo, né? Vamos supor que houvesse uma réplica das trevas. O diabo sabe que ele é um anjo caído, que ele tem força, sim, mas Deus é na perspectiva dos caídos. Ele é Deus dos caídos, mas diante do eterno, ele não passa de um anjo rebelde, de um ser condenado. Logo, ele não é Deus. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? 4, Maísa, leia para nós, por favor, só o começo aqui desse 4, ó. Todas as analogias têm lacunas. Às vezes, pessoas têm usado várias analogias derivadas da natureza ou da experiência humana para tentar explicar essa doutrina. Embora essas analogias sejam úteis em um nível elementar de compreensão, todas elas se revelam inadequadas ou enganosas em uma reflexão mais aprofundada. Dizer, por exemplo, que Deus é como um trevo de 3 folhas, que mesmo tendo 3 partes é apenas um trevo, não é satisfatório, pois cada folha apenas faz parte do trevo, e não se pode dizer que nenhuma das folhas é todo o trevo. No entanto, na Trindade, cada uma das pessoas não é apenas uma parte separada de Deus, é plenamente Deus.
Além disso, a folha de um trevo é impessoal e não tem uma personalidade diferente e complexa como cada pessoa da Trindade. Tá bom até aí. Na realidade, logo depois que você acabou aquele texto há pouco, no seu livro não tem... já foi para o 4, né? Todas as analogias têm falha no seu livro, né? Então, no nosso, o 4 as soluções simplistas necessariamente negam um dos ensinamentos bíblicos. Deve ser o 5, não tem no seu? Deixa eu ver. Né, Gil? Então, para o futuro, né, não tem problema. Então, Gil, leia para nós agora o 4, que na realidade da versão antiga, só as primeiras partes, porque eu ia fazer só um apontamento, já ia fazer um apontamento desse, para a gente já prosseguir, né? Então, vamos fazer o apontamento da Maísa. Todas as analogias têm falha. Lembra que na última aula eu falei sobre essa questão do ovo? Sim. Né? Quando falamos do triângulo, quando falamos da água, todas as analogias elas acabam tendo falhas. Aqui ele vai trabalhar sobre várias analogias. Ele vai trabalhar sobre a analogia da água, ele vai trabalhar sobre a analogia da árvore, raízes, tronco e ramos constituem uma só árvore. São figuras de linguagem que podem servir para explicar, mas mesmo assim são limitados. Por exemplo, outra analogia que ele usa também aqui é do ser humano, intelecto, emoção e vontade, ou seja, gera uma pessoa. Então, não há uma analogia na natureza ou na vida que exemplifique a pessoa de Deus e que dê, de fato, as dimensões daquilo que ele representa na sua essência e na sua substância. Porque mesmo quando a gente vai fracionar, a substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo são as mesmas, no sentido assim, como Deus, mas são distintas como pessoas. Logo, não tem como a gente pegar, por exemplo, nada parecido, porque ele é único, indivisível, ou melhor, né, incompreensível, divisível no que se diz respeito à sua pessoalidade, mas incompreensível, porque como compreendê-lo plenamente? Então, se torna muito difícil explicar e compará-lo com qualquer analogia do planeta. Então, por essa razão, o Gruden, ao fazer essa afirmação, ele nos deixa assim mais tranquilo. Seria mais ou menos do que afirmar: use as suas figuras de linguagem, mas não sejam contundentes. Porque se a Bíblia não quis sê-lo, não quis afirmá-lo, por que nós iremos afirmar o que a Bíblia não afirma? O que a Bíblia afirma? Afirma que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então tá bom, faça essa afirmação. Mas ao que eu comparo? Eu comparo a Deus. O que mais? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O que mais? Mais nada. Porque qualquer outra coisa fora disso, a gente corre o risco de ser infeliz. Mas é óbvio que a gente consegue fazer, explicar, principalmente para um novo convertido, para uma criança. Tá bom? Beleza, meus irmãos? É difícil, né? Essa questão da analogia, não é? Hoje eu vi uma nova analogia e, por sinal, muito boa, gostei muito. Qual que era? É comparar a Trindade com o Sol, né? Você olhando por alguns bloqueadores, né, solares, tipo de chapa de raio-x, sabe? Aí aquela parte mais escura no centro é o Deus Pai, e aquela luz que irradia toda em volta dela é o Deus, é o Filho, é Cristo, e o calor que a gente sente é o Espírito Santo. Gostei muito dessa Não, você vê, fala. boa, muito boa mesmo, né? É uma ideia, e outra, de grandeza, né? De De poder, né? grandeza, exatamente. É realmente Nunca uma tinha. analogia. Agora, com certeza, vai ter alguma coisa que não vai casar, né? No sentido assim, porque você vê, a- vamos dizer assim, o núcleo, de repente tem uma essência, o calor tem outra essência, você entende? Não dá para... São sempre falhas, né? Não tem como Porque ser perfeitas. é como que você vai pegar o que é perfeito e eterno e tentar materializar ele em algo Se torna algo muito difícil. muito difícil. A melhor definição seria Jesus encarnado representa Deus. Ponto. E explica, é só isso que a Bíblia vai falar.
quem vê a ele vê o Pai, né? Seria a melhor fala, né? Deus, como sabemos que ele existe? Por Jesus. O que mais? Só isso. Mas existe o Pai? Existe porque o Pai é uma pessoa. Por isso que os unicistas, a gente já vai chegar aqui, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar nessas heresias que ao longo dos séculos foram acontecendo por causa disso. Porque muitas vezes a gente tenta dar uma resposta para poder falar assim, não, eu entendo ser assim. Aí a gente faz uma afirmação, aí a gente acaba errando em algum outro lado. Tá bom? Mas beleza, hein? Tudo bem, então, aqui esse ponto, todas as analogias têm falhas, tudo bem? Tranquilo? Ok. E, Gil, leia para nós, então, por favor, o 4 da nossa edição, que eu não sei como que está no seu, Maísa, mas as soluções simplistas necessariamente negam um dos ensinamentos bíblicos. Ok. Pode ler. Agora temos 3 proposições, todas elas ensinadas nas Escrituras. 1. Deus é 3 pessoas. 2. Cada pessoa é plenamente Deus. 3. Só há um Deus. Ao longo de toda a história da Igreja, houve tentativas de encontrar uma solução simples para a doutrina da Trindade, pela negação de uma ou outra dessas proposições. Caso se negue a primeira proposição, então resta simplesmente o fato de que cada uma das pessoas mencionadas nas Escrituras, Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus. E há um só Deus. Mas não precisamos dizer que são pessoas distintas. Então há uma solução fácil. Não, não passam de nomes diferentes para uma pessoa que age de modos diversos em situações distintas. Às vezes, essa pessoa se chama Pai, às vezes se chama Filho e às vezes se chama Espírito. Não, não temos dificuldade para compreender isso, pois sabemos por experiência própria que a mesma pessoa pode agir em dada situação como advogado, por exemplo, noutra como pai dos filhos, de seus filhos, e noutra como filho diante de seus pais. A mesma pessoa é advogado de que Deus Pai envia Deus Filho ao mundo. Não, você pulou uma linha. Pulei, Oni. A mesma pessoa é advogado. É advogado, pai e filho. Mas tal solução negaria o fato de que 3 pessoas sejam indivíduos distintos, de que Deus Pai envia o Deus Filho ao mundo, de que o filho ora ao Pai e de que o Espírito Santo intercede junto ao Pai por nós. Ou seja, obrigado, Gil. Quando a gente tenta também ser simples demais, a gente só se perde. E aí abre precedentes para quê? Para as heresias. Então, para a gente até pontuar essa parte, tá claro para vocês que não tem como também ser simplista? Ser simples não é ser simplista. A explicação da Trindade ela é simples, mas ser simples não quer dizer que seja difícil de ser entendida. É simples quando se diz como comunicação. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Existe só um Deus e Deus é 3 pessoas. Isso é simples. É uma definição simples. Ela é complexa, ela é difícil de ser entendida, mas uma coisa é ser simples, outra é ser simplista. Tentar tirar a complexidade para tentar dar uma resposta aparentemente melhor só abre precedente para heresias. Deixa eu contar a história para vocês. Eu tinha menos de 6 anos de idade. Já estava fazendo estágio para teólogo, tá? Deixa eu dizer por quê. Eu via minha mãe, quando criança, era muito peralta, tá, gente? Era muito peralta. Pensa no menino peralta, que eu tenho as minhas memórias sempre aprontando, correndo da minha mãe, a baixinha tentando me pegar. Sempre fui muito ativo. E aí, diante das minhas peraltices, minha mãe falava, ai, meu Deus! Ai, Jesus! Ai, meu Deus! E aí eu via ela falando, e aí eu sempre tive muito interesse de querer conhecer a Deus. Eu lembro disso porque eu me mudei para a Zona Leste, eu tinha 6 anos de idade.
E eu morava na Cachoeirinha, então quando eu fiz essa pergunta para minha mãe, eu tinha por volta de 5 anos de idade. Eu falava, mãe, a mãe fala Jesus. Tá, quem é Jesus? Ela fala, Jesus, onde está Jesus? Está lá no céu. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Tá, e quem é Deus? Ah, ela faz assim, ai, filho, é tudo lá de cima. E eu falava, tá ajudando, mas tá ajudando, mãe. Né? Menos de 6 anos, irmão. Já era estágio para seminarista, para teólogo, né? Tá, eu via ela falando, ai, meu Deus do céu, ai, Jesus, meu Deus do céu, Jesus. Então eu queria saber quem era Deus, quem era Jesus. Olha, a Trindade já em loco aos 5 anos de idade, né? E eu falava, tá, mãe, mas quem é Deus? Ah, Deus é Deus, Deus é o Criador. E Jesus, ele é o Criador. Mas me explica, mas... ela fazia assim, meio desesperada, complicou, deu chute. É tudo lá de cima, filho. E aí ela, deixa eu fazer minhas coisas. E eu ficava assim, puxa vida. E eu digo isso, irmãos, isso marcou demais a minha vida. Você vê, o desejo de conhecer, né? E muitas vezes ser simplista não ajuda, né? Se ela tivesse tido aula aqui no seminário, a Dona Rosa, de vez em quando a Dona Rosa assiste umas aulas nossas, viu? Ela Ela era assiste, né? cristã, pastor? Já Não, nessa ela época? era católica. Ela era católica. Depois que eu me converti, aí eu falei para ela do amor de Deus, ela entendeu. Num primeiro momento, ela ficou assim com muito receio, né? Porque imagina, somos nordestinos, né? Meu nome é Raimundo, irmãos, porque lá no Nordeste, quando as parteiras elas davam à luz, né, para as mulheres, e era o primeiro filho, imagina, lá no sertão, nascendo nas casas, então o santo das parteiras é o São Raimundo Nonato. Então meu nome, ele é uma homenagem a São Raimundo Nonato. Quando fui fazer o registro, o escrevente perguntou se tinha algum nonato na família. Não tinha. Então meu nome ficou só Raimundo. Mas na família meu apelido é Nato, né? Entendeu? Então assim, o Raimundo veio, Nonato não, né? Então era para ser Raimundo Nonato, porque eu sou o filho mais velho, nasci no interior, no sertão, com parteira, numa casa, né? Então, assim, era o método que eles faziam. Então, minha mãe sempre foi católica, meu pai era católico, né, católico só de frequentar a igreja, mas a minha família sempre, principalmente parte da minha mãe, muito, muito religiosa. E Eu eu nasci de cresci, parteira também. nasceu também, De parteira. olha aí, tá vendo? Eu perguntei porque os católicos, assim, eles costumam, quando vão chamar ou alguma coisa assim, eles falam, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. É, e aí, A minha mãe ainda tem esse costume ainda. a minha mãe, depois que eu me converti, eu falei para ela, mãe, olha, a Bíblia diz isso, aquilo, e aí ela se entregou a Jesus, tive a honra de batizá-la, né? Batizei meu irmão também, tive a honra de batizar meu irmão também. Meu pai até hoje ainda, até o momento ainda não aceitou a Cristo, mas a gente continua pregando, né? E, e assim, mas eu sempre tive uma inclinação muito grande pela questão religiosa. Eu comecei a frequentar a igreja católica, eu tinha uns 10 anos de idade sozinho. Eu ia para participar das reuniões. E eu sempre tive muito desejo de aprender sobre Deus. Eu me lembro que depois da classe de primeira comunhão, eu tinha um professor que ele era um seminarista, ele virou um padre, inclusive uma hora eu quero até ver se eu acho onde ele está, Francisco, ele era seminarista. E eu fazia tanta pergunta para ele, mas tanta pergunta, ele falava, ai meu Deus do céu, você não para de fazer pergunta. E eu enchia de perguntas, ou seja, mais uma vez, não tinha jeito, tinha que ser teólogo mesmo. Sempre amei, eu falava, mas me explica a história dos judeus, mas me explica a história. Ele, ai meu Deus, chega, pelo amor de Deus. Eu fiz a minha primeira comunhão, eu tinha uns 10 anos, eu não pude fazer ainda porque era muito cedo, eu fiquei esperando, deu a data, fiz a primeira comunhão, depois eu fiz a crisma, e eu era um católico muito praticante. Lia muito a Bíblia, lia muito a Bíblia. A Bíblia para mim era o livro de Deus. E foi por causa da Bíblia que eu tomei a decisão de seguir Jesus, né? Estamos aqui ensinando a Bíblia, né? Então assim, né, você vê, ó, mamãe
Quem é Deus? Deus está no céu, é Deus criador de tudo. E quem é Jesus? Jesus é Deus, mas como pode? Jesus, ai filho, não sei. É tudo lá de cima. Ai, ai. Então, simplista mesmo, irmão, não resolve, tá bom? Eu sei que é difícil para uma criança entender. Como que você vai explicar? Por isso que as analogias para a criança acabam sendo ferramentas úteis. Para adultos também, para novos convertidos, mas é importante a gente saber disso. Então, beleza? E agora aqui no 6 do nosso livro-texto, Gil, diz assim o 6, Deus existe eterna e necessariamente como trindade. Está no seu livro, Maísa, também? É o 5. Então, pode ler para nós essa frase, para a gente já ir para o próximo ponto. Deus existe eterno e necessariamente como trindade. Quando o universo foi criado, Deus Pai proferiu as potentes palavras criadoras que trouxeram o universo à existência. Deus Filho foi o agente divino que executou essas palavras, João 1:3, 1 Coríntios 8:6, Colossenses 1:16, Hebreus 1:2. E Deus, Espírito Santo, estava ativo, pairando sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Logo, é como se esperaria, se os três membros da Trindade são igual e plenamente divinos, então todos eles existiram desde a eternidade. E Deus sempre existiu como Trindade. Além disso, Deus não pode ser diferente do que é, pois é imutável. Portanto, parece correto concluir que Deus existe necessariamente como Trindade. Ele não pode ser diferente do que é. Ótimo. E assim, para a gente ir para o próximo ponto, para o C, usar o termo trindade não está errado, porque ele refuta várias ideias erradas. Mas mais do que defender uma palavra, é defender o ensino bíblico. Que Deus é único, mas que Deus também é Pai, que Deus é Filho e que Deus é Espírito Santo. Por isso, trindade ou triunidade não é errado, à luz da reflexão que fazemos das Escrituras. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? E agora a gente vai começar, eu vou abrir aqui os slides para vocês, e a gente vai entrar naquele ponto que são de algumas linhas que vão surgindo como doutrinas heréticas ao longo dos séculos, que são o adocianismo, a expressão de filioque, o subordinacionismo, a controvérsia ariana, o modalismo. Então, a gente vai trabalhar agora um pouco sobre essa questão, tá bom? E estamos aqui na página 177 do nosso livro texto, e na sua nova versão, Maísa, qual é a página? 336. 336. Então, tá bom. Então, deixem aberto aí, que a gente vai agora trabalhar em cima desses pontos, tá bom, meus irmãos? Beleza? Joia? Deixa eu só pôr aqui. E eu vou... Só um segundinho. Isso, aqui. Então, a gente vai... Vou compartilhar agora aqui com vocês. Ó. Erros históricos sobre a Trindade, tá bom? Então, vamos só dar uma pausa nessa gravação. Já abro o segundo bloco e a gente já entra para essa parte. Eu também quero fazer aqui alguns questionamentos com vocês antes de ir aos slides e de dar sequência aqui ao livro-texto. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor, ok. Tranquilo. Então, vamos dar uma pausa de alguns minutos, beber uma água e ir a um banheiro e a gente já retorna, tá bom? Maravilha. Maravilha. Vou parar a gravação.